Olá pessoal, boa noite. Vamos conversar uma conversa hoje com a Marisa Assis sobre o autismo. Como que a gente identifica o autismo, como que a gente faz o diagnóstico e como é que é feito o atendimento na clínica e na escola. Nós estamos organizando a Primavera da Educação, evento esse que é presencial, mas que esse ano, em virtude do Covid-19, nós estamos fazendo online e é uma honra para nós receber mais uma vez a Marisa Assis. A Marisa tem um vasto trabalho de acompanhamento da inclusão em cursos de pós-graduação. Ela também trabalha em escola, está pisando o chão da escola, então é muito legal quando a gente tem a oportunidade de conversar com uma pessoa que vive aquilo que fala e fala aquilo que vive. Então, estamos chamando a Marisa. É um momento muito legal para refletirmos, para educarmos, para pensarmos a educação sobre vários ângulos. Também quero convidá-los para um curso que eu preparei, um curso somente para líderes, gestores, coordenadores, supervisores e professores que estão em transição de carreira para liderança em escolas. Ele chama Escolas Antifrágeis, no mundo pós-pandêmico. Então é um curso que tem 4 dias de duração, 10 horas, com certificação. Então, se for do seu interesse, faça contato conosco. A Marisa já entrou, eu já estou convidando a Marisa para a gente ter essa aqui. E agora é hora. Obrigado ao Ângelo que já entrou, obrigado a todas as pessoas que estão conosco. É sempre bom quando a gente tem a oportunidade de conversar. E aí, Marisa, tudo em paz? Hoje é tudo certo, Está me ouvindo bem? Hoje nós conseguimos, né, Marisa? graças a Deus. Estou te ouvindo bem. Está me ouvindo bem? Que ótimo. Estou te ouvindo sim. Tá. Marisa, me conta uma coisa. Como é que é essa realidade do autismo aí para a gente poder falar sobre isso na escola e também nos âmbitos de consultório, né? Eu queria entender melhor. Eu não sei para que lado que vai ser a nossa conversa, mas assim, estou muito interessado em saber como que a gente identifica, como que a gente faz o diagnóstico, né? E se é essa a palavra adequada, e como é Sim, feito o atendimento também daquelas pessoas, nossos iguais, que têm autismo. tá bom. Paulo, né, um abraço aqui. Estou vendo amigas minhas entrando aqui. Que Sim. alegria, prazer enorme. E eu quero te dizer o seguinte: esse assunto dá um mini curso, né? Nós vamos falar de Pois uma é. coisa polêmica, e polêmica no sentido de que os estudos continuam acontecendo e algumas coisas vão mudar bastante do que nós sabíamos e que nós temos muito para aprender ainda. Então, eu queria começar falando do início mesmo. Vamos falar de diagnóstico primeiro? Como é que é feito? Isso. E para uma pessoa leiga, o que é autismo? Autismo é um transtorno global do desenvolvimento. Ele é um transtorno diferente porque ele afeta o desenvolvimento normal de uma criança. E ele tem níveis tão amplos que ele foi transformado agora em espectro, né, transtorno do espectro autista. Que algumas pessoas podem ter simplesmente traços autistas, mas não desenvolver as outras condições relacionadas ao transtorno. Outras pessoas podem ter o transtorno aliado a um monte de comorbidades, que a gente fala assim, nossa, veio com um combo, né? Veio tudo. E aí, cada pessoa, é importante, é muito importante a gente saber o seguinte, não existe a entidade autista. Cada autista é um indivíduo. Então, a escola, os pais, todas as pessoas que trabalham ou conhecem e convivem com o autismo, têm que entender que se funcionou para um, pode não funcionar para o outro. É importante a gente ter isso em mente, sabendo aquelas características que são comuns a todos os autistas. A primeira coisa é
fundamental, assim, que todos nós tivéssemos consciência, futuros avós, papais, mamães, professores, vizinhos, né? Que a primeira coisa, a mais importante, é a estimulação precoce. Então, quanto mais cedo se descobre traços ou sinais de autismo numa criança, isso deve ser dito aos pediatras. O que seria isso, né? Esses sinais precoces? A criança que não olha nos olhos, às vezes olha, mas não mantém o olhar por muito tempo, nem para a mãe. A mãe está amamentando e olha a criança, normalmente o bebê olha para sua mãe, se não tiver com sono, né? Normalmente olha, já é um traço, né? Às vezes recusa o peito, não quer o contato físico, né? Não aceita colo. Uma criança que todo mundo quer pôr no colo e nem da mãe, fica um pouquinho e já cai fora. Não atende pelo nome, fica, né? Assim, custa, você tem que chegar, se aproximar, demora. Qualquer atraso de fala deve ser investigado. Nem tudo é autismo, mas pode ser autismo. Né? Outra coisa, movimentos repetitivos. Movimentos repetitivos são movimentos que acalmam o autista. Então, se você observa numa criança um jeito de brincar sempre idêntico, com o mesmo objeto, isoladamente, é para prestar mais atenção, né? E é uma coisa interessante que é comum dos autistas pequenos, quando começam a andar, eles andam na ponta dos pés, na maioria das vezes. Outra coisa é pular. Sabe quando a criança começa a aprender a saltar? Pede para ela pular. Ela não consegue esse movimento. Então, isso é a primeira coisa a se olhar para se levar no pediatra. Aí a gente vai esbarrar numa coisa muito complicada. Porque eles têm medo de dar o diagnóstico. A verdade é essa. Quanto mais cedo o diagnóstico, mais rápido o tratamento, melhor para a criança. Mas a maioria, inclusive dos neurologistas, eles ficam com medo desse diagnóstico. E protelam o diagnóstico. E com isso protelam também a estimulação precoce. Marisa, te ouvindo falar aí, você falando de criança. Então, os professores da educação infantil devem ser capacitados o mais rápido possível para poder, uma vez que os pais hoje, a gente falando da vida real mesmo, né? Porque aqui a gente fala assim, né? O pai sai, deixa na escola de período integral, só convive com essa criança, eu estou falando em tempos normais, não em Covid, né? Só convive com essa criança mesmo no final de semana, no sábado, no domingo. E aí quem tem maior nível de convivência com a criança ou é a ajudante em casa ou a professora. Então é muito importante a formação na educação infantil, né, Marisa? Importantíssimo. A educação infantil é a preparação para tudo que vem adiante, né? Até para o doutor. Se começa lá, é a base. Tem até um texto bem bacana que diz assim, tudo que eu precisava saber na vida eu aprendi no jardim da infância. É um texto Nossa, que eu achar, eu vou arrumar um jeito de compartilhar com o pessoal. Eu estou vendo que alguém já perguntou aí sobre autismo no adulto, eu vou chegar lá, vou falar nisso também. Sim. Mas então, eu vou voltar um pouquinho no diagnóstico para falar o seguinte, o diagnóstico ele é clínico. Por isso que é bom procurar médicos especializados nessa área. Eu tenho um médico em Belo Horizonte, o Dr. Walter Carneiro, ele é um dos maiores especialistas do Brasil e ele é uma pessoa muito bacana, assim, já ouvi em várias situações, já conversei com ele, e ele fala o seguinte, que às vezes em congressos que ele vai, alguns colegas, né, perguntam para ele assim, mas como é que você sabe, assim, que tão seguramente identificar? Ele falou assim, porque eu olho, eu presto atenção, eu observo, porque o comportamento ele é muito específico. Aí, a partir desse diagnóstico clínico, são feitas avaliações específicas, que é a avaliação neuropsicológica, avaliação fonoaudiológica, avaliação psicológica, tudo isso dependendo da faixa etária, né? E avaliação de terapeuta ocupacional. Esses são fundamentais. A partir daí, a família tem
o que se chama laudo, né? A partir daí está pronto para o trabalho. É preciso esperar tudo isso? Não, né? Não é preciso. E principalmente na escola, Paulo. A escola, ela fica muito tempo com a criança. Aquilo que você falou. Nossa, já pensou nós termos professores de educação infantil que identifiquem esses sinais e saibam conversar com esses pais sem que eles sejam mal interpretados? Que não é uma notícia fácil de dar, não, né? Ó, a Lucília está falando que o texto aqui, ela disse que tem o livro, que tem o texto que eu citei. Ah, sim, beleza. Não é o Bias, né? Não é o Bias. Eu não me lembrava do autor, mas ela disse que tem. Esse texto é muito bacana. Então, aí a partir desse diagnóstico se começa todo o trabalho. Mas tem um monte de historinhas que não batem. Assim, ainda tem muita coisa que se ouve, por exemplo, é genético, é hereditário, são duas coisas que se interligam, mas não são a mesma coisa, né? Então, assim, é complicado, porque eu li agora recentemente um estudo que foi feito na Suécia de 1982 até 2006. Eu até escrevi aqui para não esquecer. Com 2.000 pessoas, quer dizer, foi um tempo muito grande de estudo. Esse estudo diz que não é uma coisa genética, que tem muitas outras situações que envolvem, mal comparando mesmo, né, porque são coisas diferentes, mas se você considerar outras doenças genéticas, nem todas são hereditárias, né? Então, existe Sim. ainda essa dúvida, né, se realmente é hereditário, porque na profissão da gente, a gente ouve até isso, os pais dizerem assim, a culpa é da família dele, a culpa é da família dela, né? E não tem culpa, não. Realmente é como se desenvolveu, aí uma anamnese bem feita até descobre, né? E me diga, é neurológico? As causas são neurológicas? É, é, é uma região, né, que afeta principalmente o desenvolvimento. A criança, ela não consegue realizar coisas que alguém naquela faixa etária consegue. E ela desenvolve algumas coisas de mais e outras de menos. Eu vou te dar um exemplo. É, uma criança com autismo, uma criança autista, ela tem uma capacidade sensorial enorme. O que acontece? Eles falam, está lá no mundinho dele. Muito pelo contrário. Eles se incomodam e se irritam com barulho, com som alto, com música, com choro, com gente gritando. Aí eles surtam, eles têm aquelas crises violentas, às vezes, em função dessa percepção sensorial. Em compensação, a parte cerebral que envolve a parte motora mesmo, a organização da estrutura motora, ela tem comprometimento. Então, você vê, aí estão as estereotipias, aí estão as manias, as coisas que assim, caracterizam muito o autista. E que quando você tira ele desse momento, pode gerar problema. Então, é preciso essa atenção para que a gente entenda que é um funcionamento cerebral diferente. Existem níveis. Quando a gente fala de autismo, eu ainda quero explicar assim, a gente está falando de uma pessoa que tem Asperger. Antes se falava síndrome, mas está dentro do transtorno autista, então é só Asperger mesmo, ou Asperger, que foi o nome, né, de quem descobriu. Tem pessoas com outras habilidades. Eles têm habilidades. Normalmente, Asperger tem uma habilidade muito grande com questões lógicas. E uma coisa que é comum a todos os níveis é a dificuldade de comunicação
eles têm a dificuldade de comunicação e têm a interação social. Que essa interação social parece para os outros que assim, ele não liga, não está fazendo questão, não gosta de ficar perto dos outros. Não é bem isso, não. Ele não tem essa habilidade. Então, acontece muito esse distanciamento que faz sofrer, porque ele não tem essa habilidade. Em nenhum nível o autista tem essa comunicação. Lá, quando adulto, ele aprende a camuflar isso e a se organizar melhor para atender, mas ele não tem necessidade disso. Eu acompanhei há pouco tempo um caso de um rapaz de quase 40 anos que conseguiu um diagnóstico tardio, já adulto, e conseguiu, e está conseguindo, né, na empresa, o direito a uma sala, onde trabalha com muitas pessoas e muita movimentação, uma sala ou o trabalho em home office, independente da pandemia. Porque ele produz muito, é muito capacitado. E o que dá a ele esse direito? O laudo que ele tem, né? Muito bem feito por uma pessoa reconhecida. Então, essa questão é importante, que a gente entenda que aquela pessoa que você acha esquisita, que foge da companhia dos outros, não é, ela não tem. Uma outra característica do autista, em todos os níveis, eles são literais. Você conta uma piada, você fala uma coisa, talvez eles não consigam interpretar a sutileza, o sarcasmo dentro de uma coisa. Aquilo é muito literal. E isso também causa desconforto. Hã? A professora Daniela está fazendo duas perguntas aqui. E eu tenho uma da professora Elza. Ela não pode estar na live, mas mandou para fazer para você, porque vai ver depois. Aqui tem um caso muito interessante, Larissa. Sabe o que acontece? Muita gente não pode ver a live aqui na hora. Ela vê a live sábado, passando roupa. Eu já tive cada depoimento interessante. Então, o pessoal está gostando muito. Vamos lá. Aqui a professora Daniela está falando, eles gostam muito de mexer com água ou materiais que tenham água. Eles desenvolvem a bipolaridade, né, Marisa? Estão perguntando. Marisa, meu filho é autista. Aqui é a Bina. Mara. Ela está perguntando, meu filho é autista e não sofre por qualquer coisa. Dentro da normalidade de emoções, ele é neutro. Aí vem a pergunta da professora Elza. Eu tenho alunos que, no tempo normal, é lógico, vão brincar lá na caixa de areia, não querem nenhum contato e ficam sempre fazendo o mesmo castelo, assim, o mesmo modelo de castelo. Ela já perguntou várias vezes. Isso pode ser caracterizado? Aí eu acho que você já respondeu, mas... vamos lá, né? Ele se isola para brincar na caixa de areia, não quer brincar com ninguém. E faz sempre o mesmo castelinho. E se irrita quando vai cantar parabéns, ele faz assim. Com certeza. Isso é um indicador forte. Isso é descoberto, né, e diagnosticado, tanto na escola quanto em casa, tem vários procedimentos que a gente pode adotar para conseguir essa aproximação. Tem várias formas de trabalhar isso e as terapias, isso é fundamental. Uma criança com essas características, um adulto também, vai precisar fazer terapia ocupacional, fonoaudiólogo e terapia comportamental, né? Psicologia, atendimento psicológico na linha comportamental. E aí, a pessoa que falou que ele não demonstra sentimentos e emoções, que ele fica neutro, é uma característica mesmo ficar aparentemente não sentindo, não quer dizer que não sinta. Simplesmente não é uma habilidade que eles têm de demonstrar afeto, de buscar essa aproximação, mas a forma de lidar e a própria intervenção que é feita, aos poucos você vai conquistando isso. Lá na escola, o ano passado, eu trabalhei com uma autista, um jovem de 15 anos, ele não tem, né, que agora eu não estou com ele mais, mas ele tem 1,90 m e 100 quilos.
E quando ele fica bravo, Sim. sai de baixo, né? Sai de perto, porque então evita. Uma vez eu fiz um trabalho na semana, no dia das pessoas com deficiência, em que ele foi, a gente fez um questionário, ele respondeu e ele foi explicar para os colegas as dúvidas que os colegas tinham, como é que se sentia um autista. E às vezes brincando com ele, a gente ria muito. A professora de apoio dele, especializada, ela falava assim, eu vou te dar um abraço, e ia toda carinhosa para ele. Ele fala assim, ele tinha problema da fala, né, ainda, ele falava assim, para, Carol, eu sou autista. Tipo, eu não gosto desse contato, chega não. E ele estava na 7ª série, né, no ano passado, está na 8ª. Né? E, então, assim, a possibilidade, acho que a gente já falou disso, né? Diagnóstico não é sentença, diagnóstico é ponto de partida. À medida que você conhece aquela situação, você vai trabalhar para ajudar aquela pessoa. Pessoa que falou em bipolaridade. Sim, as comorbidades podem ser, né, bipolaridade, transtorno de déficit de atenção, transtorno opositor, transtorno de ansiedade, depressão. Pode ter essas situações podem ocorrer ao mesmo tempo. E aí fica mais complexo de lidar, porque quem tem que ter o entendimento e o manejo para fazer isso é a pessoa, é o professor, é o pai, é o terapeuta. A gente não pode querer que uma pessoa resolva sozinha essa situação, né? Então, às vezes, está na sala de aula com a turma toda, tem um momento que vai ter que ficar sozinho, né? Tem uma situação que vai ter que ficar sozinho. Claro que a gente vai trazer sempre para o coletivo, para a convivência, participar de tudo. Nem que seja assim, o grupinho está fazendo uma coisa aqui, ele está perto fazendo outra. Até que aos poucos vai se aproximando, que isso acontece. Né? E essa condição agora começa a passar por um processo de revisão enorme, que eu estou achando muito benéfico, sabe? Vou tomar uma aguinha. Marisa, aqui tem a pergunta da Lúcia. A Lúcia, lá de Juiz de Fora, é uma Isso. professora também, coordenadora. Ela fala que ela está perguntando o seguinte: indicaram uma criança para fazer uma terapia focada na linguagem, né? E que ela está percebendo como que depois que ele entrou nesse fono, nessa terapeuta, ele está desenvolvendo na escola. E aí ela falou uma coisa interessante: não no ritmo que todos esperam, mas no ritmo que ele dá conta. Aí eu queria que você comentasse isso, porque também colocar na terapia e ficar ansioso, né, Marisa? Parece que o processo demora, né? Demora. Essa terapia que a Fono faz, ela é fundamental, porque a base da comunicação na educação, na vida de todos nós, é através da fala. Poder dizer, se comunicar, mesmo que a princípio de forma rudimentar e aos poucos ir ampliando isso, abre um leque de oportunidades para desenvolver outras habilidades. Então, isso deve ser estimulado, e é aquilo que a gente falou: não existe uma entidade deficiente, existe um indivíduo. Então, é cada um no seu ritmo mesmo. Como nós estamos falando dos neurotípicos, que eu prefiro do que falar normais, né? Porque normal é um negócio que já estigmatiza os outros. Quando a gente fala dos neurotípicos, o que acontece? Eles têm um desenvolvimento mais ou menos semelhante, de acordo com os níveis de desenvolvimento apropriados para a sua faixa etária. Quando a gente está falando desses alunos, né, os neuroatípicos que apresentam alguma disfunção, essas crianças vão ter um desenvolvimento também, mas diferente. Cada um vai estar num ponto. Então, é preciso muita empatia,
muita sensibilidade, a professora tem que entender que aquele aluno, se ela pedir um beijo, um abraço e ele falar não, ele não está sendo grosseiro. Porque, para ele não tem essa percepção de empatia. Ah, se eu não der um beijo, ela vai ficar triste. Não, ele não quer. Então, se ele não quer, faz sentido para ele. E essa comunicação que ela está falando é a primeira, a mais fundamental. Quando é um autista que não fala, o problema fica um pouco mais complicado. Eu estou aqui com uma pergunta da Nívia. Tá? A Nívia é uma orientadora lá de Betinha, profissional muito séria. Um abraço para ela. Ela está perguntando o seguinte: a menina adolescente foi no terapeuta, mas aí tem uma questão religiosa. Foi no terapeuta e ele indicou que ela teria que fazer uma inserção ocupacional e educação sexual. E aí a família não gostou disso. Tem algum problema? Assim, ela está perguntando isso. Isso é muito a família mesmo, porque o melhor, eu acho que seria até... Eu não sei o grau de autismo que essa adolescente tem, né? Mas uma orientação sexual na adolescência, independente da condição neurológica, ela é saudável, né? Ela é necessária. Até porque o mundo não é cheio de bonzinhos. Tem pessoas que justamente procuram pessoas que não entendam, não percebem essa maldade. Porque tem isso, se não percebe a sutileza, o sarcasmo, também não percebe a intenção maliciosa. Mas a questão religiosa, essa situação familiar ligada à religião, ela tem que ser tratada com muito cuidado, porque é um direito da família e a gente não pode fazer intervenções contra o que a família deseja, né? A gente só pode alertar e orientar. Mas Ela disse para mim, depois da pergunta, assim, que o máximo que ela pode fazer na atual conjuntura é registrar nas atas da escola de que ela atendeu, de que ela orientou, seguiu as orientações do terapeuta, mas que aí o próximo passo, por ser uma criança, uma adolescente menor ainda de idade, é com a família. Tá certo. Tá certo, Agora, é muito complicada essa questão, né? É muito difícil falar de fora sem eu conhecer a família e a adolescente. Mas, dependendo da situação, se há uma preocupação real de que isso possa estar ocorrendo, ou a manifestação de que a criança sofreu ou pode sofrer algum abuso, se esse risco é real, aí a gente deve, é obrigação da escola também, contatar o conselho tutelar e dar essa informação. Porque nós somos responsáveis por esses adolescentes, por essas crianças. E aí, várias vezes a gente precisa contratar o conselho tutelar. O conselho tutelar chama a família e aí a gente divide essa responsabilidade. A Mônica é lá de Niterói. E ela estava perguntando o seguinte: autismo é medicamentoso? Tem que tomar remédio mesmo? Não, nem sempre. Nem sempre. Aí depende do nível, né? Depende do nível, depende da situação. Alguns autistas tomam, por exemplo, medicamentos para, por exemplo, transtorno de ansiedade. Precisa baixar a ansiedade para ele ter uma resposta às terapias, né? Precisa ter uma medicação, às vezes, para o TDAH. Se tem comorbidade e necessitar, medicação é dada. Se não tem, eu conheço crianças que não tomam, elas só são tratadas com terapeutas e com resultado muito positivo. Essa coisa repetitiva, Paulo, eu lembrei do Castelo lá dele falando. A criança, assim, normalmente, ela desenha a mesma coisa repetidas vezes, ela brinca da mesma forma e ela escolhe formas diferentes de brincar. Por exemplo, ao invés de brincar com o carrinho, fazendo assim com o carrinho e tal, como toda criança, vira tomba o carro e fica mexendo na roda.
e fica vendo o movimento da roda. Aquilo tranquiliza. Esses movimentos repetitivos acalmam. Então, a criança está lá, deixa que o terapeuta vai tratar isso. E, aos poucos, você vai, em família, em escola, pegando essas orientações e trabalhando. Aí eu queria que todo professor tivesse formação. Olha essa também. Paulo César, professor de educação física. É o que eu tô com a listinha. A live era ontem, né? A live era ontem. Aí, como não foi, aí que aconteceu a lista mesmo. O Paulo César está dando aula agora, né? Online, professor de educação física. E ele está falando o seguinte, que na escola dele, ele percebeu que parceiro dele lá na educação física estava querendo exigir que um determinado jovem fizesse a educação física, sabe aquela coisa da aula, tem que ir para aula, tem que ir para aula, e o jovem se negou, e aí houve um conflito, quer dizer, ele está perguntando como que ele orienta que pode ser um traço de autismo, porque o jovem ele só quer ficar lá no celular dele, ele não quer a aula de educação física. E é uma das que ele recusa. Até para esses alunos, a aula virtual está sendo ótima, porque eles gostam muito dessa comunicação visual. É interessante isso. Agora, como que ele pode alertar? Como é que a gente pode fazer uma pré-avaliação, né? Primeiro, observando os sinais que correspondem a comportamento autista. E aí, a gente tem que chamar os pais e perguntar como que é em casa. Qual é o comportamento dessa criança, desse adolescente? Ele brinca com os irmãos, ele interage com a família, fica mais lá no seu celular, faz coisas repetitivas. Então, a gente acha modelos assim, não formais, de vários tipos, que dá pelo menos para você fazer um roteiro para poder conversar com os pais. Porque tem que ser com muita delicadeza. E aí, a partir daí, você orienta. Um comentário e uma pergunta, olha só. Aqui, a pergunta aqui na tela, né? Eu tenho um tanto aqui, acho que vamos ter que fazer outro. Olha só. Mas eles costumam ser muito criativos ou não? O Ângelo perguntando. E a professora Lucília, que é uma honra que ela esteja nessa live, ela que é coordenadora do curso de pós-graduação. Para quem quiser se inscrever, deixa o nome aqui que a gente manda para ela. O curso já tem agora, já tem instituição, já está definido. Né? Lembrar que quem conhece alguém autista, deixa eu só tirar aqui. Lembrar que quem conhece alguém autista ou com TEA, qualquer um dos transtornos de espectro autista, só conhece aquele autista, pois não há autistas iguais. Olha que legal isso. É aquilo que eu falei, é o indivíduo autista, não é a entidade autista, né? É o indivíduo. Tem que lembrar, olha só o poder da coisa. É transtorno do espectro autista. Isso engloba muita coisa. Isso engloba, são vários níveis. Tem o Asperger, que é a comunicação e a interação social que tem maior prejuízo, isso todos têm. Tem o autista de nível 1, que é aquele autista que, normalmente, agora, já está olhando mais em termos de capacidade funcional. Tá? Linguagem funcional, capacidade de estudar, trabalhar. Então, assim, de nível 1 está num nível que só tem essa dificuldade de interação e pouca dificuldade cognitiva. O nível 2 seria o nível médio. Já tem um pouquinho de dificuldade cognitiva, mas é uma coisa assim que é facilmente trabalhado na escola, né?
O nível 3 já é um autista com maiores comprometimentos. Aí é uma coisa assim que tem um comprometimento intelectual considerável. Esse vai precisar mesmo de um atendimento pedagógico bem diferenciado, porque ele não tem, além de toda essa dificuldade que o próprio transtorno traz, ele não tem a capacidade intelectual também, né? Nós temos autistas que não falam, que a pouca comunicação é através de sons que você aprende a decodificar, e muitos desses autistas mais severos, que antigamente iam para os manicômios, olha que absurdo, ia para os manicômios como o de Barbacena, ficavam presos como bichinhos. Assim, uma coisa assim, que me assusta só de pensar. Mas eles te usam como uma ferramenta. Então, como eles não têm a fala, ele quer uma caneta e ele não sabe chegar lá, ou ele te pega pela mão e te leva até aquilo que ele quer. E a gente pode estimular solicitando, vamos falar, você quer o quê? Caneta? Ah, é a caneta. Isso, é a caneta. E aí a gente vai trazendo. É claro que precisa do atendimento fonoaudiológico, porque tem uma estrutura para ser trabalhada que não compete ao professor nem à família, né? Mas esses níveis... Marisa, essa pergunta é minha. Currículo adaptado e AEE. Ajuda? Ajuda demais. Ajuda e eu acho que necessário. Não só ajuda, como deve ter. Deve ter. Aí, Paulo, a gente tem que ver em qual nível do espectro autista a pessoa está. Alguém aí mais atrás, eu não me lembro quem, perguntou assim, a possibilidade de algum adulto ter traços autistas, né? E não ser autista. Sim, essa possibilidade existe. A pessoa pode ter nascido com essa dificuldade de interação social ou menos comunicativa, e aí passou a vida inteira sendo rotulado de tímido. Ele não gosta de casa cheia, ou ela não gosta de turminha, não. Eu estou generalizando aqui, né? A gente não pode generalizar, porque o indivíduo existem os tímidos, sim, existem as pessoas que são mais reservadas, mas são coisas que a gente deve observar nos nossos filhos, nos nossos alunos, para a gente poder perceber se aquilo é uma característica ou se aquilo passou um pouquinho da normalidade. Não chega a ser um transtorno, mas de repente uma terapia cai bem, né? Uma Sim. terapia para poder trabalhar isso. Aqui a professora Lucília está dizendo, cuidado com sinais, pois é comum haver diagnóstico errado de TEA para alunos que são, na verdade, pessoas com altas habilidades e... Né? Exatamente. É o que a gente chama de dupla excepcionalidade. A pessoa tem um transtorno e, ao mesmo tempo, ela tem altas habilidades em alguma área. E a gente tem muitos exemplos. Eu sou péssima para guardar nome, especialmente de nomes estrangeiros, assim, de cabeça. Eu tenho que ler e aí eu me lembro, mas a história eu sempre guardo. Há um tempo atrás, aí pegaram um autista de alto funcionamento, né? E sobrevoaram a cidade de Londres com ele, num helicóptero. E ele desenha super bem. Isso está na internet também, se procurar, acha. O trajeto que ele fez, ele desenhou idêntico, inclusive o número de janelas por cada prédio. Olhando de cima, ele fez o desenho. Imagina aqueles prédios antigos com minúsculas janelas, né? E tudo aquilo, assim, sem uma falha, sem esquecer um mínimo detalhe.
Tem uma menina autista também, uma criança, que ela pinta maravilhosamente bem. Ela é uma artista fantástica. E aí, não tem muito tempo, uma galeria fez exposição das obras dela, maravilhosas. Então, sim, a superdotação está bem pertinho do Asperger. E, Marisa, isso aqui eu dei uma estudadinha aqui para te fazer uma pergunta, que é o quê? Bom, O vamos tipo de ver. comunicação, ele pode ser receptiva, expressiva ou abstrata. Receptiva parece que se você instruir o autista, ele recebe aquilo que você disse e faz. É isso? É, receptiva como no jargão da, da área, o povo usa muito, receptiva a pessoa que atende os comandos, recebe e Perfeito. atende os comandos. E a expressiva, essa que você falou que pegar pela mão e pedir para a pessoa levar, ele te pega e leva onde está. Isso é legal também, né? Mas isso aí a gente tem que trabalhar para que essa criança, né, esse adulto, só se tiver um autismo mais severo é que vai fazer isso. Mas o autista, a partir do momento que ele fala, ele já usa mais a linguagem. Isso é ótimo que ele faça isso, mas ao mesmo tempo a gente não pode aceitar que vai ser a única forma de comunicação. Então nós temos que sempre estar trabalhando para que a comunicação seja falada também. E a chamada abstrata, que ele conversa sobre coisas ausentes. Assim, ele pergunta por quê, ele explica, ele até inventa histórias. Porque tem É, crianças na educação infantil, né? que fazem isso, né? Isso é tão difícil de você. É A não ser que abstrato. é abstrato mesmo. Se você não tiver outros sinais que você possa somar isso só não significa muita coisa. Significa que é uma criança que você tem que observar. Uma coisa comum no autista também, que é muito importante, é a ecolalia. Eles É, repetem, eles ficam repetindo o que você fala. Você fala o nome, você quer brincar? Ele fala assim, você quer brincar. Sabe essa coisa de repetir o que outra pessoa está falando? Então, isso também é muito comum. e Acontece. isso na escola para conter o bullying, porque não é toda criança ou adolescente que tem maturidade para lidar. Como intervir quando ocorre bullying? Olha, eu não sei se eu já comentei isso aqui numa outra live. A minha postura, né? Eu acho que bullying, eu acho não, bullying é crime previsto. Então, bullying não pode acontecer, né? A gente não pode ser conivente com nenhuma atitude de bullying. Então, a minha ação contra isso é sempre preventiva inicialmente. Quando eu estou recebendo um aluno que eu tenho aquele laudo e que sei que é uma criança autista, eu converso com a turma, sem o aluno. Explico, falo da importância da gente conviver com a diversidade, da importância da gente conhecer pessoas que funcionam de outra forma, que têm um cérebro que pensa de um jeito diferente e que a gente precisa aprender a conviver. E que é inaceitável. Aí eu falo de bullying. E quando eu falo de bullying, se for adolescente, se for criança, eu falo no nível, né? Mas se for adolescente, eu falo assustando mesmo. Assim, assustando no bom sentido, dizendo, gente, isso é um crime. Está previsto em lei. Cyberbullying é crime. Fazer meme com uma pessoa que tem uma deficiência ou apresenta alguma coisa é maldade. Além de crime, é maldade. Não é engraçado. As coisas. Eu uso muita expressão com adolescentes, é o seguinte: a brincadeira tem graça quando todas as pessoas riem. Se alguém está sendo o motivo da risada, essa brincadeira não é brincadeira, é maldade. Eu corto o bullying.
E se acontece, eu chamo imediatamente a família e falo, olha, seu filho está praticando ações assim, 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 quero que vocês conversem. E aí, eu acho que essa é a postura que as escolas devem adotar. E sempre que vai ter uma criança com necessidade especial, eu converso primeiro com a turma antes dela ser inserida na sala de aula. Aqui tem um comentário da Bia. A Bia está falando o seguinte: olha, voltar ao passado e relembrar o que nem nós mesmos lembramos. Houve um episódio que viu uma luz que levava para outro mundo e realmente acreditava nisso. E aqui a professora Lucília dizendo: explicar para a escola o que é e como as pessoas com neurodiversidades agem é essencial. Aqui nós temos um longo caminho de formação continuada. O que nós mesmos não lembramos. A professora Lucília, a falta de informação é a maior causa de comportamentos errados. É isso Legal, mesmo. hein? Bacana, é isso mesmo. A falta de informação, ela é criminosa. Né? Eu acho, Paula, a gente já falou disso, né? Você sempre está conversando, eu assisto as lives, a gente sempre fala, formação continuada é indispensável, é muito necessário. E alguém que entenda, alguém que tenha formação nas áreas daquelas situações que os alunos, nossos alunos, apresentam, tem que ter alguém que oriente essa equipe que vai trabalhar. Porque eu vou contratar, por exemplo, para a escola, eu vou contratar uma professora de apoio, né? De apoio educacional. O que acontece? O que exige? Que ela apresente um documento de que ela tem uma pós-graduação, especialização na área de inclusão geral. Aí eu vou colocar essa pessoa para trabalhar com uma criança com autismo nível 3, né, que já tem uma dificuldade maior e, de repente, ainda apresenta alguma diversidade. Essa pessoa vai ter muita dificuldade. É preciso que ela não é obrigada a fazer todas as especializações em todas as necessidades que aparecem, né? Mas ela vai chegar, ela precisa receber um treinamento sobre aquela condição do aluno. Ela precisa dessa orientação, dessa formação. E isso é uma coisa que ainda não acontece. Eu lembrei de um teste, porque tem um dos estudos bem empolgantes assim, sobre autismo, chama Teoria da Mente. Então, tem um teste que dá para fazer, não é diagnóstico, viu, gente? Mas esse teste dá para fazer como observação, com crianças a partir de 4 anos. Você pega 2 bonecas, pode ser as Barbie da casa, enfim, você tem que ter 2 bonecas, uma boneca vai ter um cestinho com tampa, a outra vai ter uma caixa com tampa. Uma chama Sally e a outra chama Anne. As 2 crianças estão brincando ali. Só que a Sally, ela tem uma bolinha. Aí a Sally pega a bolinha e coloca dentro do cesto e tampa. Aí a mãe da Sally chama. Sally, vem almoçar. Aí a Sally sai, se tira a boneca. A Anne viu que está sozinha, ela pega a bolinha da cesta da Sally, põe na caixa dela e tampa. Fica quieta. Aí a Sally volta. Você conta essa história ali para a criança, enquanto ela está vendo o movimento todo, que você está contando e fazendo, né? Está tirando a bolinha, está pondo aqui, está pondo lá. Aí você pergunta para a criança, quando a Sally voltar, ela vai procurar a bolinha onde? No lugar onde tudo começou, né? Eu acho. No lugar onde tudo começou. A criança com indícios de autismo, não, a criança, nós, por exemplo, que ouvimos a história, nós vamos falar o quê? Que ela vai procurar
a bolinha lá na cesta. Ela deixou na cesta dela, né? Sim. A criança, a criança com dificuldades, ela vai. Eu fiz confusão. É o contrário. A criança que viu a história enquanto ela estava sendo contada, ela vai saber que a bolinha está na outra caixa. A Sally vai procurar na caixa dela, mas ela não vai direto na caixa da colega. Eu fiz até um esqueminha aqui, mas não vai dar para mostrar. Você tem a Esse seu capacidade. esqueminha vai para a aula de pós-graduação, hein, Larissa? Aqui, deixa eu só ler esse, olha. Todos os alunos, serviços gerais, secretaria, tesouraria, porteiro, direção, coordenação, professores de outras turmas precisam estar na mesma página, ou seja, entender a falar a mesma linguagem sobre o autismo. Eu costumo resumir isso no livro aqui da zeladoria e diretoria, todo mundo tem que ser treinado. Exatamente. Eu tenho, né, na minha cabeça, quem trabalha em escola é tão educador quanto qualquer professor. Né? E então, todos os profissionais de uma escola precisam saber um pouco, né? Receber orientações básicas para poder justamente fazer um atendimento adequado, para intervir na hora que houver alguma situação lá, na hora que vai para a cantina para merenda, o que fica na portaria para saber como receber, e até minimizar situações, né? Evitar crises. Marisa, assim, nós estamos falando de diagnóstico e atendimento, né? Mas veio uma pergunta aqui. E o tratamento, como que ele funciona? Porque é aquela mesma pergunta, é com remédio, é sem remédio? Precisa de uma equipe multidisciplinar? Mas quando isso funciona com escola pública, onde os recursos são menores, onde, né, onde deveria ser maiores, mas aí é outro papo. Esse é o nosso maior problema. Quando a escola pública, porque esse tratamento, autismo não tem cura. Ele é um transtorno, ele não é uma doença que medicamento cura, internação cura, uma cirurgia, não. Ele é para a vida inteira. Então, o que acontece? Alguns momentos podem necessitar de medicação. Depende. Às vezes a criança inicia com um grau de déficit de atenção ou de alguma comorbidade, assim, pela própria situação de estar num ambiente com mais gente e tal, e inicia com um medicamento. Aos poucos, com os atendimentos especializados, a criança vai deixando de necessitar, mas ela vai precisar, por muito tempo, até chegar numa idade em que vai decidir por conta própria qual terapia vai seguir. Eu acho que a psicológica deveria continuar sempre, mas é preciso continuar com TO, a terapia ocupacional, é preciso o psicopedagogo, né, para trabalhar as questões da escola mesmo, precisa de atendimento fonoaudiológico também, porque a comunicação verbal é uma das grandes e maiores, né, dificuldades do autista. Então, esse tratamento é para sempre. E o medicamento, em caso de necessidade, necessariamente não é obrigatório, não. Conheço muito que não toma. Escola pública, não temos essas pessoas. A gente pode indicar. Muitos pais, às vezes, conseguem um ou outro atendimento numa instituição. Por exemplo, um autista grave, ele pode receber alguns desses atendimentos frequentando a aula numa escola regular, né, no horário normal, e no contraturno frequentar a PAI. Lá tem atendimentos. Então, isso Ô Marisa, é 20 e 55. isso. E aí eu quero te
falar. A gente precisa fazer um mini curso mesmo sobre Não, eu não isso. falei nem a metade do que eu queria. Pois é, eu estou com 30 perguntas, imagina que é a minha ansiedade aqui, né? Então, ou a gente marca mais aí umas três, né, para responder as perguntas A gente na pode próxima marcar uma semana. de resposta de pergunta, né? Porque aí a gente vai. De pergunta e resposta. Pergunta e resposta. É, Mande a sua pergunta. Aí a gente faz uma live para poder responder. E outras, sim. não, eu topo sim. E aí, de repente, a gente manda lá para o Google Meet, porque a pessoa pode entrar ao vivo e perguntar, Isso, né? isso, boa. E lembrar sempre, né, que o tratamento não é de competência da escola, é da família. E aí tem que buscar cutucar o SUS, cutucar via mecanismos jurídicos, né? A escola está acolhendo. Agora, o AE é imprescindível, né? Imprescindível. Eu vou te dizer uma coisa. As mudanças que eu ainda queria falar é que nós estamos dentro do CID-10, né? CID é a classificação internacional das doenças, né? CID-10. O CID-11 já não fala mais, a divisão é totalmente diferenciada, bem mais fácil de ser compreendida e de ser trabalhada, e vem, já foi lançada para ser estudada, mas ela vai ser implantada assim, em nível mundial em 2022. Mas vem com muita coisa que vai facilitar a vida de todos os profissionais. Eu queria contar uma historinha depois, se der. É curtinha? Sim, o tempo voou, você tem 1 minuto. Ai, não vai dar, não. Quem já ouviu, vou tentar, tá? Se Sim, acabar, eu já deixei meu tchau. É que é o seguinte, tem um tá. texto que chama Bem-vindo à Holanda, você conhece? Não. Não. Esse texto foi escrito por uma mãe de uma criança com síndrome de Down e ela vale para qualquer outra situação. A história, ela conta, uma mãe quando está grávida, ela imagina o seu filho perfeito, tudo no lugar, tudo certinho, o enxoval, a caminho, o bercinho. Ela vai construindo todo esse processo de idealização, o filho ideal. É como se ela entrasse num avião e ela fizesse as malas para ir para Roma. Aí ela vê o clima de Roma, aprende a falar italiano, as comidas, ela se prepara para chegar em Roma. Quando ela chega, o avião vai pousar, o piloto fala assim, que estão chegando, bem-vindos à Holanda. Simplesmente ela se preparou para chegar na Itália e chegou na Holanda. O que ela vai fazer? Tem que pensar que a Holanda é maravilhosa, que tem um monte de coisas que ela precisa aprender e descobrir. Ela vai ter que estudar sobre a Holanda, ela vai ter que aprender a ser feliz na Holanda. E é a sensação de uma mãe que recebe um diagnóstico de que o filho tem uma deficiência. É isso aí. A gente é do luto à luta. Passou o Nossa, momento, vamos à luta. sim, você falou esse é o título do livro da Gláucia Tavares, né? Eu vou Do conversar luto à com ela. luta? Sobre luta. Vai muito legal, psicóloga. Bacana. Mas, Marisa, muito obrigado. Vamos marcar a semana que vem Nada. aí umas paradas e quem sabe em outra plataforma, né, para o Podemos. pessoal. Mas a metáfora é muito linda, como a professora Lucília está dizendo. Agradecer a professora Tânia, que também está aqui, fez algumas considerações. Uma importante, o DSM-V foi iniciado, como é que é aqui? DSM-5. E já vem com que o CID-11 trará. Então, assim, muita coisa para a gente aprender ainda sobre isso. Quem É. desejar estudar na nossa pós aí que a gente está montando, já tem uma faculdade, a professora Ótimo. Lucília que vai nos coordenar, fale conosco. Marisa, gratidão e alegria, boa noite. Boa noite, eu Vamos agradeço muito também, agradeço a todos que estiveram aqui com a gente e vamos continuar a conversar, porque eu acho que é assim que a gente pode fazer melhor o nosso trabalho, né? Ajudando perfeito. as pessoas.
Ah, esses professores que você respondeu aí estão vibrando, o WhatsApp não para.